pedir pra você voltar. Vou pedir pra você ficar. Eu te amo, eu te quero bem. Vou pedir pra você gostar. Vou pedir pra você me amar. Eu te amo, eu te adoro, meu amor. A semana inteira fiquei esperando pra te ver sorrindo, pra te ver cantando. Quando a gente ama, não pensa em dinheiro, só se quer amar, se quer amar, se quer amar. De jeito maneira, não quero dinheiro, quero amor sincero. Isso é que eu espero, grito ao mundo inteiro. Não quero dinheiro, eu só quero amar. Espero para ver se você vem. Não te troco nesta vida por ninguém, porque eu te amo, eu te quero bem. Acontece na vida, a gente tem ser feliz por ser amado por alguém, porque eu te amo, eu te adoro, meu amor. A semana inteira fiquei esperando pra te ver sorrindo, pra te ver cantando. Quando a gente ama, não pensa em dinheiro, só se quer amar, se quer amar, se quer amar. De jeito maneira, não quero dinheiro, quero amor sincero. Isso é que eu espero, grito ao mundo inteiro. Não quero dinheiro, eu só quero amar. Olá, falamos diretamente da Escola Municipal de Saúde, do estúdio do Canal Profissional, para mais um programa Saúde e Direito de Todos. Eu sou Laura Santucci. E eu, Paulo Puccini. Vocês acabaram de assistir a apresentação do coral aqui da região sudeste, né, secretário? Nos orgulha muito de estar aqui, né, Jorge? Jorge é o maestro do coral. Podia falar um pouquinho do coral para nós, Jorge? O coral que iniciou em 2011, né, a convite Dr. Juvino, né, também teve a Regília que estava trabalhando, né, e foi Quando um convite. que começou? Nós começamos lá na Regional Sudeste, no Ipiranga, e foi um presente de amigos, né, que ganhei. Então a intenção do coral é um relaxamento, né, uma descontração com a turminha. Onde vocês já se apresentaram? Nós já nos apresentamos assim em vários locais, aliás, até com o ministro da Saúde também no AMB, e toda vez que tem um evento, né, dentro da programação aqui da saúde, nós nos apresentamos. Muito bom. Queria agradecer você, todos os colegas de trabalho aí da Sudeste, por terem vindo e abrilhantado o nosso início de programa. Muito obrigado, viu, gente? Agradecemos. Vocês vão ficar aqui com a gente, né? E no final vocês vão poder cantar também. Tá bom? Muito obrigado. Bom, e para você que está nos assistindo, como você sabe, esse programa é ao vivo. Então você pode participar através do nosso telefone 3044-2975 ou mandando um e-mail para o canal profissional@prefeitura.sp.gov.br. Participe porque, afinal de contas, essa TV é feita por você e para você. Nós queremos muito a participação de vocês. Não esqueça que nós estamos no Facebook e também no Twitter e, portanto, contamos com a participação de vocês, porque nós vamos falar das suas perguntas, das suas dúvidas neste programa de hoje. Saúde e Direito de Todos é um programa que conta com uma plateia. Aliás, nós gostaríamos de agradecer a presença de todos vocês aqui nesta manhã. E que vem contribuindo para o debate e trazendo profissionais que contribuem, então, com a consolidação do SUS. Hoje estamos aqui em nosso estúdio, muito obrigada, com o Dr. Dartil Xavier da Silveira, médico, mestre e doutor em psiquiatria pela Unifesp, professor livre docente também da Unifesp, foi consultor em diversas áreas, consultor no Ministério da Saúde, membro também da Associação Americana de Psiquiatria, pesquisador e colaborador da Universidade da Califórnia e também presidente da Sociedade Brasileira de Psicologia Analítica e da Associação Brasileira Multidisciplinar de Estudos sobre Álcool e Droga. E a doutora Míris Cavalcante, que atualmente exerce a atribuição de coordenar a área
da área técnica de saúde mental da Secretaria Municipal de Saúde, que é médica, sanitarista e uma gestora do SUS. E com muito prazer, então, agradeço a participação de vocês nessa manhã. Bom, eu queria dar meu bom dia aos dois. Muito obrigado por terem vindo aqui hoje, Dartil e Mires. Acho que nós pretendemos fazer um programa importante hoje do debate das questões da saúde mental. E a presença de vocês aqui hoje para nós, nesse sentido, queria lembrar que o Dartil é nosso consultor técnico também, além desse currículo brilhante que ele tem, de grande profissional, nós temos o prazer de contá-lo também como nosso consultor técnico para a área de saúde mental. Eu queria dar as boas-vindas para vocês hoje. Obrigado. Obrigada. É um prazer estar aqui com vocês, com todo mundo. É interessante que nesse começo de governo a gente possa estar já colocando em marcha toda essa proposta dessa política, que é uma política interessante, é uma política que se contrapõe a toda uma tendência muito de regredir aos moldes antigos. Então é uma política ousada e que tem uma fundamentação sólida para dar certo. E é isso que a gente está esperando. Iris? Para mim também é um prazer muito. Eu acho que esperei a vida inteira, como diz a música, né? Por esse momento, para estar consolidando o SUS com vocês aí, contando com todos os trabalhadores do SUS. E realmente, assim, é um grande desafio estar na coordenação da saúde mental do município de São Paulo, nesse momento, né, realmente com muito regresso. A gente precisa estar muito atento e a gente precisa estar realmente unidos para tocar essa política e avançar, né, já que saúde mental sempre teve uma organização muito grande, uma grande participação da sociedade civil, né, a gente conta com muitos fóruns, hoje atualmente ainda, com muitos fóruns ainda atuantes, e a gente quer contar com todos vocês, trabalhadores do SUS, para a gente tocar esse momento. Bom, acho que a gente não poderia começar esse programa sem discutir um pouco da sua experiência internacional, Dartil, sobretudo sem discutir um pouco que é uma das grandes chagas humanas, né, que é a internação manicomial, aquilo que procurou resolver um sofrimento, uma dor da alma, né, uma dor da mente, um sofrimento penoso para a pessoa e para a família, através da exclusão dessa pessoa da sociedade. Esta foi, durante muitos anos, a grande estratégia que se utilizou para o enfrentamento dessas questões, né? Essa é sempre uma questão que, a cada momento, a gente vê ser renovada em torno de preconceitos, em torno de muitas estratégias que tentam resolver simplificadamente uma questão que não é das mais simples, né? E que não é, certamente, pela estratégia da exclusão, um caminho favorável a esse tipo de resgate do ser humano e resgate do sofrimento humano. Eu queria que você situasse um pouco essa polêmica dentro da sua experiência internacional. Você toca num ponto muito importante, Paulo, essa questão de como o ser humano lida com esses problemas difíceis, né? A gente tem vários marcos aí na história da humanidade, não muito que a gente não tem muito orgulho de lembrar, né? Na Idade Média tinha o tratamento dado às pessoas que tinham lepra, né? Não se sabia o que fazer com aquelas pessoas, uma doença crônica, incurável, deformante. Então se criaram os leprosários e o nível de estigma era tão grande que a doença mudou de nome. Hoje em dia não chama mais lepra, chama doença de Hansen, porque as pessoas, ficou muito associado com estigma, né? E era o que se fazia com as pessoas que tinham essa doença. E a partir do século XIX e XX foram os manicômios, que eram os doentes mentais, não se sabia o que fazer com eles, não existiam métodos de tratamento eficazes, então também se segregava esses grupos, né? E tem muita gente que acha que a doença da vez que está sendo tratada dessa forma seria a dependência química. Eu concordo, de certa forma, porque as medidas que se propõem são bastante parecidas com o que se faziam com a lepra e com a doença mental no passado, né? Existe até um risco de se resgatar essa manicomialização de novo a partir desse discurso repressivo em relação às dependências químicas nesse momento. E é isso que a gente precisa tomar muito cuidado para não reeditar esses modelos tão vergonhosos que a gente tem do passado, né? Agora, o uso de substâncias psicoativas ao longo da história da humanidade sempre foi uma coisa muito frequente, né? Quer para o lazer, quer para até cultos religiosos utilizavam bastante. Agora, eu acho que o mundo certamente vive uma situação aguda disso, talvez diante do estranhamento
do próprio homem com a sua sociedade, né? Mas certamente me parece que há uma dependência que extrapolou qualquer convívio cultural com o uso da substância psicoativa, né? Como é que você vê essa questão? Há uma epidemia, como se fala de epidemia do uso de crack, por exemplo? Você considera esse um bom caminho de análise dessa questão? Então, Paulo, a questão quer dizer, como você mencionou, as substâncias psicoativas, que a gente chama genericamente de drogas, elas sempre estiveram presentes em toda a história da humanidade. O uso que as pessoas fazem é muito variável, pode ser recreacional, sacramental religioso, ou um uso medicamentoso, e existe o uso abusivo também, que pode levar à dependência. Então, esse é o nosso foco, enquanto profissionais de saúde, é tratar essas pessoas que usam as drogas de uma forma, vamos dizer assim, descontrolada, que é o uso abusivo e dependência. Por outro lado, se fala, eu acho que existe algo assim que se observa no mundo inteiro, que existe um mal-estar na cultura, na civilização, que leva as pessoas a procurar esses estados alterados de consciência como fuga dos problemas da realidade, das suas dificuldades, né? E isso nos preocupa muito enquanto profissionais de saúde. Agora, em contraparte, se falar de epidemia é um pouco, quer dizer, rigorosamente falando, do ponto de vista epidemiológico, a gente não poderia falar de epidemia, que você precisa ter medidas sucessivas de frequência, de prevalência daquele problema na comunidade e acompanhar isso ao longo do tempo e ver como isso se comporta. Se houver um aumento brutal, consistente do número de casos, a gente chama de epidemia. A gente não tem esse tipo de medida. A gente tem indicadores indiretos, mas a gente nunca sabe se está havendo um aumento da visibilidade de um fenômeno que estava até então escondido, ou se realmente tem um aumento em determinados grupos. A gente sabe, por exemplo, que com relação ao crack especificamente, sempre se falou que crack era a droga de São Paulo, do estado de São Paulo, da cidade de São Paulo, e a gente via isso desde o começo da década de 90, né? E não se falava de crack no resto do Brasil. Nesse sentido, existe uma expansão, aparentemente, mas eu não sei se dá para chamar de epidemia, mas de qualquer jeito é um problema que parece que está acometendo vários outros lugares, né? Agora, o álcool, certamente, o uso abusivo do álcool, certamente é um problema talvez mais grave para a família e para a sociedade, para a vida das pessoas, do que o próprio crack. Por que você acha que o crack entrou tanto na agenda das políticas públicas e da própria sociedade, no formato que entrou? Então, do ponto de vista da frequência, da epidemiologia, o problema do álcool é o problema número 1, se a gente for pensar nas drogas, né? Então, o grande problema nosso é álcool, droga lícita, e a gente tem estatísticas apontando que por volta de 15% da população geral vai ter problema com álcool em algum momento da vida, o que é bastante grande, né? Quando a gente vai para os estudos, os poucos estudos que a gente tem epidemiológicos, a gente vê que essa prevalência de uso de drogas ilícitas é muito menor. Os estudos mais pessimistas abordam uma taxa de 2%, alguns menos de 1%, né? Então, em termos de magnitude do problema, o grande problema nosso seria, sem dúvida, o álcool. Existe o problema de outras drogas lícitas, que também não são muito mencionadas, como, por exemplo, calmantes, anfetaminas, ou seja, substâncias que não se dá muito foco, né? Existe toda uma questão de bode expiatório das drogas ilícitas, que elas acabam sendo, pelo caráter de ser uma droga ilegal, muitas pessoas focalizam muito nisso e atribuindo uma série de problemas muito sérios pela questão de elas serem ilícitas. Com isso, eu não estou minimizando o problema do crack. O problema do crack é grave, ele é gravíssimo, só que a gente precisa lembrar que ele é gravíssimo ao lado de outros problemas gravíssimos com outras drogas que a gente não presta tanta atenção, né? Certamente nós estamos diante de uma grande questão social, né? Nesse sentido, Mires, a Secretaria, a Prefeitura Municipal tem direcionado as ações e a sua própria estruturação no sentido de políticas intersetoriais, intersecretariais também, né? E montou até um grupo executivo, do qual você está na coordenação desse processo. Queria que você falasse um pouco desta ação e desta preocupação intersetorial no enfrentamento do crack, que é a parte da política municipal. Na realidade, assim, a política de saúde mental nacional, né, do Brasil e também do município de São Paulo, ela
tenta consolidar, né, uma política de base comunitária, de base territorial, entendendo que a sociedade é uma figura muito importante na participação na construção dessas políticas, né? A gente acha que não dá para se resolver sozinho, só a saúde ou só a segurança, que é a problemática da questão das drogas, né, no país, né, e muito no município de São Paulo, né, que realmente é gritante e assustador. A questão da dependência ao crack no município de São Paulo é uma questão que preocupa o governo, né, preocupa o prefeito, preocupa o secretário da Saúde, o secretário adjunto. São questões que a gente realmente tem preocupado muito e levado muito em consideração. Então, nesse sentido, a gente está construindo um grupo, né, um grupo executivo municipal, que é composto por todas as secretarias estão fazendo parte, né? Principalmente a Secretaria da Saúde, que está coordenando, da assistência social, da segurança, direitos humanos, educação, né, habitação, cultura, né? Cultura, esporte. A gente entende que essa política tem que ser construída e tem que ser realmente com a participação de todos esses atores e principalmente da sociedade civil. A sociedade civil realmente é chave importante para, inclusive, estar balizando a gente. O grupo no município de São Paulo é um grupo novo que a gente está construindo agora, começou a construir, está aprendendo com ele, está começando a escutar. A gente já tem algumas direções daquilo que a gente está levando em consideração, que é muito importante, traçamos alguns planos. A gente vai apresentar isso ainda para a sociedade civil, para até estabelecer como a sociedade civil vai participar desse grupo, né, porque nós não podemos fazer assembleias a todo tempo, mas ter uma participação entre o conselho, uma participação de representação de fóruns. Então, vamos começar a primeira discussão com a sociedade, vai ser em cima disso, para a gente poder ter esse tempo, escutar e ir balizando a situação dessa política. Então, é isso que a gente tem caminhado e tem consolidado. Né? Dentro disso, a gente tem uma ação que é na Cracolândia, na principal Cracolândia de São Paulo, que a gente já tem discutido com o grupo. Não tem uma só, né? Tem várias. Não, várias ações, mas ações... Várias Cracolândias. Né? Várias, mas a principal do município de São Paulo, que é no centro, realmente que é uma que chama muita atenção, que indigna a gente, né? Porque até aquele local onde as pessoas vão para lá para poder realmente romper com todos os laços, com toda a sua identidade. Então, as pessoas que estão na Cracolândia Central são pessoas do todo o município de São Paulo, até da Grande São Paulo, que vai lá realmente com o objetivo de sair do mundo, romper do laço, sair desse mundo comum, né, que a gente tem que mostrar que esse comum não é tão comum assim, que é bom, e está dando suporte a essas pessoas que realmente têm muita necessidade. Então, nessa ação no centro de São Paulo, a gente vai construir um equipamento, e esse equipamento vai ser um equipamento realmente intersetorial e intersecretarial, onde a gente vai promover ações, né, oficinas e ações, é um centro de convivências, exatamente na Cracolândia, né, que foi até um lançamento do prefeito no ato que a gente fez de educação permanente no município de São Paulo, do lançamento da educação permanente. E nesse equipamento, a gente vai estar trabalhando com todas as secretarias, realmente, Secretaria de Cultura, de Esporte. Vão ter ações de todas as secretarias nesse equipamento novo que está sendo preparado. Né? Exatamente. Então, eu acho que é uma experiência, a gente acredita nessa política, acredita que só assim a gente vai poder dar respostas. Dartil, eu acho que o caminho necessário e urgente da articulação do poder público em políticas intersetoriais, é evidente que é muito importante e necessário. Agora, isso não nos deve também deixar de lado que nós temos, enquanto saúde, a definir uma estratégia de cuidado. Né? Certamente a saúde não é a única e talvez nem a mais importante no enfrentamento dessa questão do crack, mas nós temos que ter uma estratégia correta, alinhada com a defesa do ser humano, alinhada com a ruptura da ideia antimanicomial, que foi uma coisa fundamental ao longo da história. Né? E, portanto, nós temos que ter uma estratégia de cuidado que saiba combinar exatamente a questão da internação ou da questão do atendimento ambulatorial, sempre como uma coisa fundamental. E até eu vi numa entrevista, há algum tempo recente, um jornalista até perguntando, o principal equipamento da Secretaria Municipal de Saúde seria um pequeno hospital que a gente tem de internação, uma unidade de internação
o principal equipamento para enfrentar a questão do crack é este equipamento de internação. Você não acha isso uma distorção da própria mídia, da própria conceituação do enfrentamento do crack? Eu acho que isso seria uma distorção, sim, porque a gente sabe que existem casos que precisam dessa internação, que deve ser preferencialmente não compulsória, não involuntária, mas que precisa desse tipo de aparelho. Só que são casos de exceção. A grande maioria dos dependentes químicos não deveria ser internado. E esses casos que têm uma indicação efetiva de internação seriam aqueles casos em que existe uma associação com uma doença mental grave, do tipo psicose ou um risco de suicídio, o que é menos de 5% dos dependentes químicos. Então, você dizer que você se restringe a um modelo de hospitalização seria um tipo de estratégia fadada ao fracasso, porque a gente sabe que, apesar de alguns casos ser importante, isso é uma pequeníssima parte do que se pode fazer, do que se deve fazer. As taxas de sucesso terapêutico elas são muito melhores quando você tem um trabalho amplo, integrado, de rede, baseado, sobretudo, na questão de uma abordagem multidisciplinar, ambulatorial, e você aumenta muito a eficácia. Você aumenta em 3, 4 vezes a eficácia de um serviço dessas características. Comparado a quê? Comparado ao serviço hospitalar. Da estratégia exatamente. de internação. Né? A estratégia de internação isolada ela é muito frágil, ela não se sustenta, e é isso que ela foi feito dessa forma durante muitas décadas, as últimas décadas, no mundo inteiro, com grandes insucessos, taxas de insucesso. Né? E é por isso que se mudou. A gente vê na América do Norte, na Europa, como se muda cada vez mais e se aproxima muito mais de uma estratégia de redução de danos com um enfoque muito mais multidisciplinar, que é um pouco o que a Miri estava falando com relação ao problema da Cracolândia. A gente sabe que existe dependência, inclusive, de crack em todas as classes sociais, mas é claro que pelo fato de ser uma droga muito de instantaneidade, muito grande, muito intensa, muito rápido o efeito e muito baixo o custo, é claro que as populações muito desfavorecidas também recorrem muito ao uso dessa substância. E o fato deles serem populações tão excluídas, tão privadas de tantas coisas, isso dá uma visibilidade maior ao problema do crack e se torna algo central na vida delas. Claro, uma dependência é algo muito grave para qualquer pessoa. Se você for uma pessoa em situação de rua, esse problema fica 100 vezes pior. E daí a importância desse tipo de abordagem intersetorial, porque você não resolve aí só através de um modelo biológico, médico ou psicológico, você precisa ampliar isso para todos os setores. E daí a ideia de fazer de privilegiar um espaço de convivência onde se possa trabalhar isso, do que simplesmente montar mais um hospital ou mais uma unidade de saúde. É uma droga que revela, sobretudo, a exclusão social antes de qualquer coisa, né, Alberto? Eu acho, Paula, é muito mais um sintoma de algo que está muito errado do que uma doença em si nos moldes mais tradicionais da medicina. Né? Agora, se não é certamente a internação, e como você falou, as taxas de sucesso baseadas em intervenções focadas na internação são muito reduzidas, né? Como que você vê, então, quais seriam as nossas estratégias fundamentais de abordagem da questão do crack? O que se preconiza como estratégia é, primeiro, capacitar muito toda a rede que você tem disponível, privilegiar muito a atenção básica, as unidades básicas de saúde, que é algo assim que os médicos generalistas, os profissionais que têm aquele primeiro contato através das unidades básicas de saúde, eles estão pouco habituados a lidar com dependência, às vezes eles têm até muitos preconceitos. Eu acho que a gente, capacitando as unidades básicas de saúde, você resolve metade das demandas. Né? Então, seria um grande passo, que eu acho que é uma ação prioritária. Em segundo, a questão dos CAPs AD. Claro, todos os CAPs são importantes quando a gente pensa em mental, mas especificamente para esse problema de álcool e drogas, os CAPs AD são um aparelho central, e eu acho que toda a coordenação desses casos de maior complexidade, que não puderam ser resolvidas na unidade básica de saúde, caberiam ao CAPs AD dar continuidade e organizar esse trajeto desse indivíduo no processo terapêutico, inclusive coordenando os casos que vão eventualmente precisar de uma internação. Após isso, fazer todo o acompanhamento longitudinal, inclusive planejando toda a reintegração social desse indivíduo. Porque se você pensar só no modelo de internação, esse indivíduo é internado, ele fica abstinente, ele volta para essa vida dele, por exemplo, pegando a situação de rua, é claro que ele vai recair. A gente tem taxas de recaída de maiores do que 95%. 95%.
Isso. Chega até 98% no primeiro mês depois da internação, quando é uma medida isolada, né? E nesse sentido da busca da abstinência total, como que se coloca uma coisa que você tem formulação técnica a respeito, que é a estratégia da redução de danos combinada como uma possibilidade de ampliar um sucesso terapêutico? Então, isso veio a partir da experiência de Europa e Estados Unidos, onde se viu que os modelos baseados só na abstinência, esses modelos, na melhor das hipóteses, os centros mais habilitados, mais capacitados para lidar com tratamentos de dependência química, conseguiam uma taxa de sucesso por volta de 35%. Isso significa que 65% a gente não consegue ajudar com os melhores recursos. Então, antigamente, o que se fazia dentro desse modelo da abstinência? Se você não caiu nos 35%, você caiu na maioria, nos 2/3 que não podem ser ajudados, sinto muito, não deu certo e é um fracasso terapêutico. Daí que surgiu as estratégias de redução de danos, ou seja, se descobriu um conjunto de medidas que podem ser adotadas no sentido de minimizar os riscos relacionados ao uso de substâncias, e a pessoa, ainda que não fique abstinente, ela consegue ter uma reintegração social, consegue trabalhar, consegue estudar, consegue ter relações afetivas, formar família e formar vínculos, ou seja, uma adequação daquela pessoa a uma vida normal, apesar de não estar abstinente. E é esse tipo de recurso que a gente usa em conjunto, não em oposição ao modelo de abstinência, mas como uma estratégia, um recurso complementar e fundamental, e que tem sido muito bem sucedido no mundo inteiro. Até os Estados Unidos, que sempre lidou dentro de uma prerrogativa de guerra às drogas, muito baseado numa ideologia, e hoje em dia se comprovou que a guerra às drogas foi um grande fracasso, a gente perdeu a guerra, ela estava fadada a ser perdida, porque o inimigo que foi identificado era o inimigo errado. O problema não são as drogas não têm esse poder maléfico que se atribui a elas, é o que vai ser bom ou ruim, a maneira como você se relaciona com a substância. Está aí o álcool para provar isso, né? A grande maioria das pessoas consegue estabelecer uma relação não destrutiva com o álcool. Então, essa é a chave da questão, né? Bom, a gente já está quase indo para o final do programa, mas como do primeiro bloco, mas de qualquer forma, como vocês tocaram num assunto, tanto Dr. Amíris como o Dr. Datil, que foi o lançamento do dia 29, né, de abril, onde nós tivemos o lançamento da Política de Educação Permanente. O Dr. Datil esteve presente e, muito mais do que o lançamento da política e dessa estratégia, nós também tivemos uma diretriz da Secretaria, né? Ali foi colocado a questão da redução de danos, e eu queria que vocês comentassem da importância deste lançamento e o que tem ainda, né, Dr. Datil como nosso assessor técnico, Míris na coordenação e todas as áreas envolvidas. Eu acho que esse processo foi um processo que está sendo construído, muito importante. Eu queria que vocês comentassem a respeito disso. Primeiro, eu acho que precisava lembrar que a gente, né, começou essa administração do Haddad, encontrou uma rede muito fragmentada, muito destruída, com os profissionais muito desestimulados. Essa é a realidade que a gente encontrou. E a gente, no grupo técnico da Secretaria de Saúde, que tinha da saúde mental, quando eu cheguei, incorporei, acresci a equipe, e a gente começou a discutir a questão das drogas com o suporte do Datil sempre dando um rumo às nossas discussões, e a gente chegou a um consenso que falta, né, para a gente estruturar a rede, além da questão das edificações, dos equipamentos, né, dos vazios assistenciais, também de uma capacitação, de uma qualificação dos profissionais que estavam aí na rede. Então, começamos esse processo de discussão com toda a rede, realmente, porque a gente acha que a capacitação ela precisa ser incorporada. Para ela dar certo, a gente precisa saber qual é o anseio, né, do profissional que está na ponta, de estar em todas as unidades básicas, em todos os hospitais, né, a gente verificando a dificuldade até que o Datil já apontou. Então, começamos a discutir com essa rede toda e traçamos umas linhas, né, diretrizes para a gente de formação, né, de construção junto com a escola, né, sempre a escola presente, dando maior apoio. Então, traçamos, né, algumas diretrizes, alguns cursos, com apoio do governo federal, com recurso financeiro também, para a gente promover essas capacitações. Traçamos realmente um elenco de cursos que a gente pensa
em qualificar, nesses primeiros 2 anos da administração de Haddad, todos os funcionários, de unidades básicas, fortalecer unidades básicas, pegando o gancho da unidade integral, que a gente espera que as unidades básicas consigam realmente incorporar, né, toda a questão, o acolhimento da sua população que está em seu território, e dos hospitais, dos pronto-socorros, da questão dos resgates, que é uma queixa muito grande. O resgate, o SAMU não está preparado para esse resgate da população em surto ou da dependência química. Então, traçamos isso, vamos construir isso. Eu acho que é realmente uma política que vai dar muito certo, essa política da educação permanente, com o apoio da escola, né, que tem nos ajudado muito. Estamos começando pelos agentes, né? Como é que está começando pelo, a gente vai começar. Saber como é que é a programação. A gente vai começar pelos consultórios na rua, que a gente já está com as 16 equipes que a gente tinha programado dos consultórios na rua, e com os agentes comunitários de saúde. A gente vai os nossos consultórios na rua é um pouco ampliado, é diferente de todo o Brasil. A gente tem uma experiência com agentes comunitários que trabalham na abordagem das pessoas em situação de rua e dependentes. E esses agentes, nós vamos capacitá-los, todos os agentes que vão trabalhar junto com os consultórios na rua, e inicialmente 2 agentes de cada unidade básica de saúde, incorporado a esses agentes, até para conseguir realmente assim, essa linearidade, essa integração, para que todas as unidades saibam o que é que a gente está fazendo, o que é que a gente pensou, o que é que a gente está construindo. Esse é o nosso primeiro passo. É isso mesmo, né, Mires? Eu acho que é um grande processo, doutor Datil e doutor Paulo, que a gente está construindo, e é muito importante porque essa construção é uma construção com as coordenadoras regionais, com as supervisões técnicas, com os equipamentos, e a gente vai iniciar já agora... O pedagógico da escola, né? Sem dúvida, e a gente já vai iniciar agora, na próxima semana, em junho, com a equipe do consultório na rua. Mas o nosso tempo está estourado nesse primeiro break. Eu queria que vocês mandassem as suas perguntas, telefonassem no 3044 2975, porque assim, no intervalo, a gente pode pegar as suas perguntas e programar agora para o nosso segundo bloco. Antes da gente ir para o nosso intervalo, queria ouvir um pouquinho mais do Coral da Sudeste. Eu sei que vou te amar, por toda a minha vida eu vou te amar. A cada despedida eu vou te amar. Desesperadamente eu sei que vou te amar. E cada verso meu será pra te dizer. Difundir conhecimento e promover a capacitação são premissas máximas da comunicação. Nós, do canal Profissional, levamos a você, profissional da saúde, o desejo da constante atualização. Estamos diariamente com você, na TV e nas outras plataformas de mídia. Queremos estar sempre perto da saúde. Queremos estar sempre perto de você. Sintonize a sua TV e compartilhe conhecimento. Conheça a saúde. Gere novas ideias. Reconheça seus destaques. Saiba que a saúde é direito de todos. E aproveite sempre uma boa roda de conversa. Participe dos cursos da sua TV. Queremos colaborar na sua atualização e na sua capacitação. E juntos vamos construir o conhecimento. Nós estamos aqui pensando nisso. Afinal, somos o canal Profissional, uma TV feita para você e
e por você. Olá, amigos gestores das unidades de saúde. Fiquem atentos sempre às instalações das TVs destinadas a seus funcionários. Observem o melhor local para a sua localização. As TVs devem estar sempre ligadas e com nível de volume compatível com o ambiente escolhido. Lembrem-se também que o canal profissional é de você. Consulte a nossa programação em http://intranet.saude.prefeitura.sp.gov.br/TV. E obrigado pela sua parceria. Eu sei que vou te amar, por toda a minha vida eu vou te amar. A cada despedida eu vou te amar. Desesperadamente eu sei que vou te amar. E cada vez. Olá, estamos aqui no programa Saúde e Direito de Todos. É um prazer ter vocês todos aqui. Nós estamos recebendo a presença hoje do Dr. Datil Xavier da Silveira e da doutora Maria Cavalcante. Bom, doutor Puccini, nós temos perguntas da nossa rede. Então vamos lá, Laura. Bom, Passa a primeira aí. Então vamos lá. A primeira pergunta vem da Elizabeth Alvarez, que é da Coordenadoria Regional Sul. E ela pergunta, então, a partir da política de internação compulsória, ou seja, quando a internação compulsória chega à nossa rede, para além da internação compulsória, quais são as medidas que nós temos tomado? Míris e Datil, quais são as sugestões, enfim, como é que a gente deve conduzir a partir desta medida? Então, eu acho que tem um ponto importante, né? Porque basicamente a questão da internação, a gente precisa distinguir o que é a internação. Internação voluntária, quando o próprio indivíduo está querendo e se dispondo a internar. A involuntária, quando ele precisa de uma internação, mas ele não tem a crítica disso. Quando ele está fora da realidade, precisa alguém tomar essa atitude por ele. E existe essa outra internação, que é uma deliberação judicial, quando o indivíduo, por exemplo, não tem familiar, está numa situação de rua, e você faz uma internação compulsória, é um juiz determinando, mas nem por isso pode abrir mão de um laudo médico circunstanciado. Agora, as três situações, elas se dirigem ao cuidado daquela pessoa que não está podendo se cuidar. Se você utiliza esse tipo de recurso fora do contexto, ele deixa de ser um cuidado e passa a ser uma afronta aos direitos humanos. Então, não é porque existe uma política de internação involuntária ou compulsória que isso vai ser feito em massa. Se não houver uma indicação clínica para aquilo, a gente vai lutar contra isso. Ou seja, a gente vai se restringir aos casos em que realmente isso seja uma medida de proteção e não de afronta. Agora, a gente sabe, pela experiência que existe em todo o mundo, né, com tratamento de dependência químico, que quando você lança a mão de uma internação, a internação é 1% do tratamento. 99% é o que se faz depois. Esse 1% é muito importante nos casos que precisam de internação. Mas, para você consolidar e efetivar um tratamento, você precisa dos outros 99%, que é todo o segmento ambulatorial, toda a reintegração social, toda a rearticulação daquela pessoa. Uma pessoa dependente química, ela precisa reaprender a viver no mundo de uma forma diferente. É um trabalho muito longo, não é uma internação ou uma medida isolada que magicamente vai resolver essa questão. Eu acho que a gente podia discutir não a questão da política de internação compulsória.
A gente tem que discutir a política integral para o atendimento à pessoa com dependência química. Né? Que nessa política ela cabe também, em determinados momentos, em determinadas circunstâncias, uma internação. Internação curta, um pouco, 30 dias, 15 dias, 30 dias no máximo, uma internação que já é um exagero. Né? E a gente não pode esquecer que a Organização Mundial de Saúde, ela coloca a internação involuntária, internação compulsória, uma internação forçada, como um ato de tortura. Né? Qualquer internação à força é considerado um ato de tortura. Então, assim, existe alguma indicação de risco de vida da pessoa, né, que precisa de uma internação, mas a internação o mais breve possível e que a gente depois incorpore essa pessoa nos outros pontos da rede, na formação da rede, para poder tratar esse indivíduo. Esse é o objetivo. Eu complementando... Posso complementar, né? Deve. Complementando, eu acho que a internação é uma ferramenta que temos. Agora, ela certamente não reconstrói os caminhos da reintegração social. Né? Ela é um momento em que se coloca em determinada situação muito particular, né? A internação que eu digo para esse tipo de paciente. Né? Mas certamente não é a exclusão do indivíduo da sociedade que pode reconstruir os seus caminhos de convívio social. Né? Uma coisa não combina com a outra. E né? você não vai internar uma pessoa para o resto da vida. Né? Você não vai internar para e sempre. aí seria realmente o ato de terror, né? Fazer isso. Né? Bom, secretário, nós temos pergunta aqui na nossa plateia. Hoje nós vamos mudar um pouco, né? Como? Então, nós fizemos um sorteio dirigido. A plateia está cheia hoje, né? Então a gente queria pedir para a Tereza Endo fazer a primeira pergunta, da nossa equipe de saúde mental, trabalha com a Mires. Muito orgulho tê-la aqui hoje na nossa equipe. Então eu queria passar para você a palavra. Meu nome é Tereza, eu sou assessora técnica da Coordenação de Saúde Mental da Secretaria Municipal da Saúde e eu queria parabenizar essa iniciativa de comunicação. É um veículo importantíssimo que a gente tem que estender para a rede, para a população, porque a gente é bombardeado de muitas informações e que a gente distorcidas em relação ao álcool e drogas. Então, acho que essa é uma grande chance para a gente inundar a rede desse outro tipo de modelo. Né? Então, a minha pergunta para o Dr. Dartil vai no sentido de uma pesquisa sobre o ódio que eu vi no Brasil, que foi feita, em que o segundo grupo mais odiado do Brasil era de usuário de drogas. E eu queria que você fizesse um link com a importância da mídia na construção dessa imagem do usuário de drogas, carregado de preconceito e associada a criminalidade, transgressão, perigo, pecado, e como as pessoas nas ruas se veem abordadas por essas pessoas, ou na iminência de serem abordadas, com muito medo. Quando a gente fala de epidemia, a palavra que vem em seguida é pânico. Né? Então, eu queria que você pudesse falar sobre isso. Obrigada. Eu acho essa questão ela é muito importante, porque eu acho que a sociedade inteira precisa repensar essa questão. Eu acho que a mídia tem um papel muito preponderante em vamos dizer assim, em estimular isso que já está na consciência coletiva. As pessoas tendem a fazer essas associações e a mídia explora isso. Por exemplo, a questão de violência e uso de drogas. Foram feitos vários estudos no mundo. A única droga onde se observou algum tipo de estímulo à violência pelo uso da droga foi o álcool, que é uma droga lícita. Só que se você lança uma manchete, olha, o indivíduo bebeu um pouco de pinga e matou a família, isso não vem de manchete. Né? Agora, cheirou cocaína ou fumou crack e matou a família, isso é algo que a gente está acostumado a ver. Não existe essa associação. O que você precisa compreender é que esse problema da ilegalidade de certas drogas coloca toda a pessoa num círculo de marginalidade e que, na verdade, é consequência muito mais do proibicionismo do que um efeito químico da droga de provocar comportamento violento. Isso não existe. A única substância é o álcool que deflagra comportamentos violentos. Em algumas pessoas também. A gente vê que a maioria das pessoas que bebem não tem esses comportamentos. Né? Então, eu acho importante desconstruir isso. Isso está muito arraigado. A gente vê até nos tratados de medicina, até a década de 60, em geral, os dependentes químicos estão junto com os pervertidos sexuais
e com os delinquentes, no mesmo capítulo, ou seja, uma visão extremamente moralista, como se fossem pessoas com problemas de caráter, onde a criminalidade seria algo, uma vocação dessas pessoas. A gente sabe que isso não existe na prática, não são pessoas perigosas, né? Essa questão das pessoas que abusam ou dependem de drogas, isso é uma doença como qualquer outra da esfera mental. Tem a ver com toda uma maneira da pessoa se lidar com os problemas e lidar com os seus objetos, a sua procura do prazer, a organização da sua vida. Não tem a ver com comportamentos desviantes em si. A gente sabe que, em geral, como eu falei, vai para comportamentos desviantes muito mais por uma medida proibicionista do que algo inerente ao uso da droga. E a gente precisa lembrar que essas pessoas que abusam e dependem de drogas não são aqueles estranhos que vão nos assaltar, que vão nos matar. É o nosso vizinho, o nosso primo, o nosso amigo, são os nossos filhos que estão abusando de drogas. A gente precisa começar a enxergar isso, que é a realidade dos fatos, né? Bom, isso também não pode, eu acho que, significar, né, Odartil, uma pré-anistia a grupos criminosos que trabalham no tráfico, né? Claro, Paulo. E acho que essa confusão, às vezes, transfere um ódio complicado ao paciente de saúde mental. Sim, eu acho que isso é algo que o paciente sofre muito, porque eu acho que as medidas repressivas elas são importantes. Precisa haver uma repressão, mas repressão ao tráfico internacional, as pessoas que estão realmente lucrando com a desgraça alheia. De forma criminosa, né? Agora, aquele indivíduo que não é um criminoso, que é um pequeno usuário, que às vezes faz até um pequeno tráfico para sustentar o próprio vício, é alguém capaz de vender droga para comprar alguma coisa pessoal, é alguém que faz muito mais motivado pela compulsão, pela impossibilidade de não usar ali, e que ele é enquadrado como traficante. Aliás, a nossa legislação é muito ambígua em relação a isso, né? E ela deveria ser revista, mas parece que cada vez que vão se rever, eles vêm com uma legislação pior, mais repressiva. Então, eu não sei, acho que a gente está meio na contramão do mundo, né? O mundo está no momento em que tem diversos países, só na América Latina tem 6 países discutindo a possível legalização de drogas. Portugal fez, né? Portugal fez toda uma despenalização, descriminalização do usuário, já tem 10 anos de experiência, é uma experiência muito bem sucedida, está sendo vista como modelo no mundo inteiro. O Uruguai está querendo legalizar a maconha, e assim por diante. Ou seja, a gente vê experiências de diversas iniciativas que vão no modelo oposto ao que o nosso modelo de criminalização, de repressão, está trabalhando atualmente, o que vai contra o bom senso, né? Eu não sei como a gente vai sair dessa, mas o fato é que a gente tem uma convicção de que em saúde a gente sabe como fazer as coisas e a gente está trabalhando por isso, né? Deixa eu trazer mais uma pergunta para uma pessoa para a conversa aqui, né? Cecília, lá da nossa escola, né, Dartil? Oi, gente. Meu nome é Cecília, eu estou na equipe da Coordenadoria Sudeste na Interlocução de Saúde Mental. E a minha pergunta é para o Dartil. Acho que é uma pergunta importante no sentido de que a gente vive hoje um bombardeio da mídia e de alguns setores da psiquiatria, da associação, enfim, setores da sociedade muito preocupados em construir a ideia de que a internação é a solução mágica, eficiente, como cirúrgica, né? A gente vive esse momento. Acho que a própria comunidade da saúde também é bombardeada por 2 modelos e a gente tem hoje a possibilidade de estar discutindo outro modelo de cuidado, implantando um modelo de cuidado muito mais trabalhoso, cotidiano, delicado, de segmento desse usuário, da sua família na rede e o tratamento no território, na comunidade. Mas eu gostaria, Dartil, que você falasse um pouco das vantagens no processo clínico, no processo de reabilitação, que esse modelo tem para esse sujeito, para essa família, para a comunidade. Eu acho que é bem complexa a sua pergunta, ela é bem ampla, eu vou tentar sintetizar. Eu acho que a gente já vê esse modelo, vamos dizer assim, que a gente poderia chamar de alternativo na década de 70. Hoje em dia ele já não é mais alternativo, porque o modelo mais hospitalocêntrico é um modelo que já se comprovou sua ineficácia, né?
O que a gente sabe é que as pessoas ainda advogam o modelo hospitalocêntrico porque ele é muito mais fácil de entender, ele é muito mais apaziguador. Ah, tá bom, eu vou lá, interno o meu familiar e eu resolvo o meu problema, como se isso fosse resolver. A gente sabe que isso não resolve, a gente precisa dessa rede que a Míris escreveu tão bem, que engloba muito mais do que uma internação, e é isso que vai consolidar a possibilidade desse indivíduo ter uma reintegração social, esteja ele abstinente ou não. Mesmo que o indivíduo você consiga abstinência, Míris levantou muito a importância do tempo curto de abstinência. Em geral, o tempo necessário para abstinência, para questões de urgência de uma semana. A gente também pode lançar mão para desintoxicação de internações curtas de até 15 dias. Qualquer internação de mais de um mês, ela já levanta suspeitas, porque não existe muita fundamentação clínica que justifique uma internação que dure mais de um mês. E é daí, a partir desse empurrão inicial, nesses casos em que existiria necessidade de internação, que você vai reintegrar o indivíduo num projeto terapêutico, que é algo longo, que, em geral, dura de 6 meses a 1 ano, né, em alguns casos até mais. E é isso que consolida uma situação de resolução do problema. Na Europa, hoje em dia, o pessoal não está falando mais de tratamento de dependência, porque eles acham que tratamento ficou muito associado a esse conceito de abstinência. Eles estão falando de recuperação. Recuperação tem muito mais a ver com uma questão de reintegração daquela pessoa na sociedade, e não focalizando mais na questão no uso ou não de substâncias. Né? Bom, nós temos mais uma pessoa aqui na plateia, mas antes eu gostaria de falar que nós estamos sendo assistidos pela nossa rede e veio uma pergunta do grupo de profissionais que estão reunidos lá na UBS do Bracéia e foi enviado pela Elaine. Então, doutor Datil e Míris, eles querem saber qual é exatamente a política de redução de danos e como é que essa política, Míris, vai ser efetivada na prática. Primeiro, a gente precisa lembrar que redução de danos passa também na mídia, uma informação. Eu, nesse movimento que eu tenho escutado a população, eu escuto muito uma preocupação de que redução de danos significa incentivar o uso de drogas. Né? Não é isso. Não é incentivar o uso de drogas, nem estimular o uso de drogas. Isso não é redução de danos. Né? A gente pensa em estruturar a política de redução de danos com os equipamentos, esse equipamento realmente que é centralizador, integrador da rede, no equipamento da saúde mental, que é o CAPS, sempre vinculado à unidade básica de saúde, né, onde a população está no seu território. A gente pensa em recuperar as pessoas, né, que eu acho que não é tratamento, até porque não tem fim. Para mim, a dependência é uma coisa crônica, como diabetes, como hipertensão, você é dependente, você precisa estar atento. Como álcool, né? Então, as dependências de uma maneira geral. Então, assim, precisa estar acompanhado, estar atento, ter apoio, ter trabalho com essa família, a família também do indivíduo, né? Estimular isso, esse tratamento, né? Não exigir, esperar ter uma expectativa que a pessoa tenha recaída, tratar esta recaída como um evento que é esperado, pode acontecer, né? Tá sempre trabalhando nessa ótica. Porque o que a gente quer é que, se a pessoa não consegue, se aqueles 85%, 95% que o professor Dartil falou, que não, dos 65% que não consegue tratar com abstinência total, porque existe um grupo da população, um grupo de dependentes, que conseguem tratar, sim, com abstinência. Né? Eu até brinco, né? Na televisão, vendo a Bárbara Gans falando que, para ela, o modelo que se viu foi de abstinência total. Mas a gente não pode abrir mão de olhar os 65% que faltam, que vão estar em uso, eventualmente, o que a gente espera tratá-los, que eles consigam estar inseridos na sociedade, consigam trabalhar, consigam conviver com a sua família, consigam realmente ser um cidadão integral. É isso que eu entendo que seja a política de redução de danos. E é interessante, né, Míris, porque essa pergunta veio de uma UBS. Né? Então, como, na verdade, a gente já está fazendo esse movimento né, de integração da rede com essa temática tão importante. Bom, então, vamos convidar a Tatiana, do CAPS Capela do Socorro, com uma pergunta aqui. Tá certo? Tatiana. Eu sou Tatiana, né, eu estou na gerência do CAPS AD da Capela do Socorro há 4 anos. E desde 2009, a gente vem realizando um programa que chama CAPS na Rua. Né? A gente está ali localizado no extremo sul da região da Capela,
é uma região bastante populosa, a margem de São Paulo, a maior população de São Paulo está ali naquela região. E a gente vem fazendo algumas ações de redução de danos. Eu gostaria que o professor Dartil comentasse um pouco mais sobre ações de redução de danos e do conceito de redução de danos, que ainda há muita controvérsia, as pessoas ainda tendem a apontar a redução de danos como... Né, acho que a doutora Mires foi bastante pertinente quando ela coloca que ainda se tem um entendimento de que redução de danos é o incentivo de drogas. Eu gostaria que o professor Dartil comentasse um pouco sobre essas ações e de como o senhor vê o CAPS na comunidade ali, né, de como que a gente ali pode pensar em estratégias para aquela população. O CAPS funciona, Dartil? Tem muita gente falando que CAPS não funciona nada, né? Olha lá, a Tatiana já está se manifestando, secretário. Eu acho que não só CAPS funciona, como é a coisa que melhor funciona. Pois é. Claro, como a gente já falou, Miri já falou, é importantíssima a rede, a gente ter diversos aparelhos, diversos recursos. Mas se eu tivesse que escolher só um, eu escolheria, sem dúvida, o CAPS, porque eu acho que é ele que tem maiores possibilidades de abranger o dependente, a pessoa que está abusando de drogas de uma forma mais ampla possível, né? Então, dito isso, já reassegurando a importância do CAPS, o papel central nisso, eu acho que, aliás, todo esse tipo de orquestração da recuperação do dependente deveria ser centralizado no CAPS, e os outros aparelhos deveriam ser mais, assim, vamos dizer assim, reportarem a esse CAPS, ou seja, para elaborar esse projeto singular, essa estratégia desse projeto terapêutico com cada indivíduo, né? Tem que ser algo individualizado, muito personalizado, né? E, inclusive, se, por exemplo, decidir, através da equipe que está atendendo o indivíduo, qual é a melhor estratégia para aquele indivíduo. Esse indivíduo, pelas características tais e tais, a gente vai trabalhar almejando a abstinência, ou ele é um indivíduo que vai se beneficiar mais de estratégias de redução de danos, por exemplo? Então, como a Mires falou, a redução de danos não é um estímulo para ninguém usar droga. Um exemplo que as pessoas que têm medo de redução de danos devem lembrar, que é um modelo muito bem sucedido de redução de danos, que deu certo em prevenção, é essa campanha: se você beber, não dirija. Isso, por quê? Por que isso é redução de danos? Porque você não está falando para o indivíduo não beber, mas está falando que se ele beber, ele não deve dirigir. Isso é reduzir danos na prevenção. Tem formas de redução de danos em tratamento, formas de redução de danos em diversas esferas. Eu acho que a grande medida de redução de danos que ficou famosa, que inclusive o Brasil foi um modelo que exportou para o mundo inteiro, foi na AIDS. Eu lembro que no final da década de 80, em plena epidemia de AIDS no mundo inteiro, não se sabia muito bem o que fazer com usuários de droga injetável. O Brasil foi um dos primeiros a ter um plano de redução de danos, que foi um grande sucesso, e esse plano é um plano que foi avaliado no mundo inteiro. Quer dizer, ninguém passou a usar drogas porque tinha seringas disponíveis, né? Esse era o grande medo, que a redução de danos fosse um estímulo ao uso de drogas, né? Seria a mesma coisa dizer que alguém vai beber porque tem copos disponíveis, ou seja, não passa pelo copo a decisão se você vai beber bebida alcoólica ou não, né? Não é pela disponibilidade de copo, né? A gente precisa tomar cuidado. Ninguém vai usar droga só porque as drogas estão na sua frente, ou seja, é uma coisa muito mais complexa do que isso. Isso é uma visão que não se comprovou. Nunca houve um estímulo ao uso a partir de uma estratégia de redução de danos, mas houve diversos ganhos que a gente não pode nem medir, de ganhos amplos, tanto para o indivíduo como para a sociedade, a partir da possibilidade de usar esses recursos em associação com o modelo de abstinência, né? Bom, tem uma outra questão, que é a questão da rede, Mires. Nós falamos do CAPS, mas assim, qual é a nossa rede e como é que hoje ela está organizada neste novo modelo, nas novas diretrizes? Tá. Não, para a política, essa é uma questão de rede, de equipamentos, é também foi uma discussão nacional, uma discussão que foi construída por toda a sociedade, né? E essa rede foi criada como uma rede substitutiva ao modelo manicomial, né? Então, o que é que a gente tem hoje disponível nessa rede? A gente tem a unidade básica de saúde, realmente um equipamento da maior importância, né, porque está no território, que a gente hoje tem 443 no município de São Paulo, uma rede de CAPS, né, tanto CAPS álcool e droga, como CAPS também adulto e CAPS infantil, né,
Hoje a gente tem 80 CAPs, a gente pretende realmente aumentar essa rede, né, acrescentar, é proposta da Secretaria, uma decisão da Secretaria aumentar. A gente tem vinculado a esses CAPs unidades de acolhimento, que eram chamadas de residências terapêuticas especiais, que são repúblicas para o usuário que está vinculado ao CAPS em determinado momento, que não tem onde morar, perdeu o vínculo com a família, para reestruturar, para passar um período sempre vinculado a um tratamento ao CAPS, entendeu? São repúblicas com 10, 12 pessoas que ficam trabalhando, que tem técnico nessa casa para poder coordenar a saída dessas pessoas, para ingressar essa pessoa no trabalho, né? A gente tem residências terapêuticas também para os egressos de manicômio, né, dos hospitais, das internações psiquiátricas, né? E a gente tem os hospitais, os leitos integrais, né? Porque isso é o nosso caminho. A gente ainda tem na nossa rede, tem na política nacional, comunidades terapêuticas que antes eram espaços onde se acumulava pessoas que não conseguia estar na sociedade para ficar lá num período de 6 meses, 1 ano até. A gente ainda tem alguns contratos com as comunidades terapêuticas, ainda existe necessidade desse equipamento, né? Mas todos os contratos que a Secretaria fez, os convênios que a Secretaria fez com esse tipo de equipamento, exige uma equipe mínima de saúde nesse equipamento e a gente tem acompanhado, como todos os equipamentos. E hospitais. Na nossa rede, a gente tem um hospital, como o doutor Paulo falou, que tem internação, só para internação para dependentes químicos, né, que a gente vem com ele desde a administração passada, agora a gente está fazendo uma reformulação, mas precisa ficar claro para a rede, para todo mundo que está escutando, que todos esses equipamentos que estão na rede de saúde mental, eles estão sob nossa responsabilidade. São a gente que é responsável, a gente que dá o tom, eles estão sob a nossa gestão. Tá bom? E além do mais, junto com as unidades de saúde, a gente tem as equipes de consultórios na rua, que elas representam um elo entre o CAPS e a unidade básica de saúde, né? A gente tem nesse município, já foi homologado, já construímos, vamos começar a capacitação, como a gente colocou, 16 equipes de consultórios na rua. Nós temos uma opção também, como o Dartil falou, né, Miss, que o centro coordenador desse processo, nós entendemos como o CAPS mesmo. Sim, né? O CAPS é o equipamento centralizador, disparador de todas essas políticas. É quem vai centralizar realmente a política para a saúde mental de uma maneira geral, não só para a dependência química. Vamos dar uma completada no círculo. Quer dizer, antigamente, né, na França, na Revolução Industrial, particularmente naquele processo de acumulação das riquezas para disparar a Revolução Industrial, era muito comum a sociedade usar como estratégia a prisão da vadiagem, né? O vadio, a pessoa de rua, em situação de rua, era preso como um criminoso dentro da sociedade, né? E nós, na nossa sociedade, e isso é um estudo particularmente importante aqui no município, há muita relação do usuário de substância psicoativa com a pessoa em situação de rua, né? Nós poderíamos pensar na mesma estratégia da Europa da Revolução Industrial, que é sair prendendo todo mundo, né? Seria uma boa solução, né? O que você acha, Dartil? Então, eu acho que você tocou num ponto que é crucial, né? É claro, essa população está na rua, então quando ela usa droga a gente vê, porque ela está na rua. Então, mas o problema dessa população não é o uso de droga. O uso de droga é o problema secundário. O problema básico é a falta de acesso à saúde, educação, moradia, perda da cidadania, né? Eu lembro que quando vieram aquelas propostas absurdas de internação compulsória em massa, eu falei assim, bom, mas se isso é uma atitude de cuidado com a população de rua, isso tem que ser uma atitude de cuidado com a população geral. Vamos entrar nos bairros, os jardins, Avenida Paulista, e começar a internar compulsoriamente também as pessoas que estão usando droga nas suas casas. Isso é um mínimo de coerência. Porque senão você não pode só propor internação compulsória para uma população que está visivelmente usando drogas. Vamos ajudar quem também não está tão visível assim, né? Que eu acho que é isso que você está falando, né? É uma questão de coerência de política. Né?
Agora, é importante realmente ele lembrar que a população, existe uma dicotomia, uma divisão até dos movimentos, da questão das políticas para morador de rua, que fala que nem todo morador de rua é dependente químico. É justo, a gente sabe, é óbvio, não é todo dependente, mas a gente sabe que também, em algum momento, a pessoa que está em situação de rua, ela é muito favorecida ao uso de substâncias, a dependências, e que precisa de um cuidado especial. Não só no foco da questão da dependência, sim, mas numa questão da integralidade dela, dos direitos daquela cidadã que está em situação de rua. E da mesma forma, precisa de um caminho que ela faça opção por se reintegrar à sociedade, numa outra situação que não seja tão penosa como a vida em si, exatamente, em situação de rua. E só uma política intersetorial, realmente, intersecretarial, vai poder dar resposta a isso. Né? Eu acho esse um ponto fundamental, Mires, porque a população de rua é uma população de altíssima vulnerabilidade, né? Mas eu acho que a resposta não é por nenhuma medida repressiva ou coercitiva, é pela reintegração social através da intersetorialidade. Não tem outra alternativa eficaz. Daí o equívoco de se tentar enfrentar essas situações com força policial de segurança. Né? Certamente nós só vamos agravar o quadro da exclusão, Sim, isso sem mencionar o quanto que essas ações repressivas policiais, o quanto que elas prejudicaram todo o trabalho que vinha sendo feito pelos agentes de saúde, nos consultórios na rua, toda essa rede que se monta, assim, vamos dizer assim, essa capilaridade que se obtém através desse trabalho de anos, ele foi muito prejudicado por essas ações intempestivas e que não ajudaram nada, eles só pulverizaram a Cracolândia, que em seguida se reorganizou de novo, de uma outra forma, mas se reorganizou. Né? E efetivamente deu passo atrás. Né? Naquilo que a gente já vinha construindo, foi um retrocesso. Foi um grande retrocesso. E é uma coisa desumana para começar, é uma afronta aos direitos humanos para começar a conversa, isso sem pensar no resto. Né? Bom, nós estamos encerrando já o nosso programa. O programa hoje foi bastante intenso, eu tenho certeza que todos gostaram, né, secretário? A gente agradece muito a participação de vocês e a gente gostaria de ouvir as considerações finais dos três, né? Começando com a Mires, podendo falar sobre suas considerações. Eu sou mulher na roda, né? Exatamente. Não, eu realmente gostei muito, eu acho que é sempre uma oportunidade, né? Queria agradecer a esse momento, a equipe que está trabalhando comigo na secretaria, uma equipe realmente que está muito comprometida, tem vindo com ritmo de trabalho muito interessante, está todo mundo muito preocupado com a situação e a gente acredita, eu estou com muita esperança que a gente vai construir realmente uma resposta para a sociedade. Queria agradecer ao UBS Boracéia, que mandou uma pergunta, que é uma UBS que eu trabalhava no centro, né? As experiências todas que a gente tem recebido, o apoio que a gente tem recebido da rede, dos CAPs, ECAPs na rua, são comitês por bairros que as pessoas já estão construindo, estão instalando, com a saúde, com a subprefeitura, os comitês, um movimento intersetorial realmente, intersecretarial, que tem vindo um movimento muito interessante. Acredito que a gente só pode construir, reverter esse quadro da dignidade das pessoas que são dependentes químicos e principalmente aquelas que estão em alta vulnerabilidade, estão na rua, com o trabalho, com a construção de todos nós. Eu queria agradecer estar aqui e eu gostaria de dizer que essa assessoria, essa equipe de saúde mental, eu aceitei essa assessoria porque eu percebi o quanto que essa equipe é séria, vai a fundo nas questões, não tenta soluções mágicas, simplificadas, ou seja, é alguém que resolve, vamos dizer assim, pegar o touro à unha, né? Porque eu acho que a gente tem realmente esse problema, é de uma complexidade tal que a gente precisa não medir esforços para ir fundo nessas questões que ultrapassam, inclusive, a nossa competência. Né? A gente pensa, a gente estuda tanto determinada área, depois a gente vai ver o problema, a gente vê o quanto que a gente precisa do recurso de outras áreas. É por isso que a gente defende tanto a multidisciplinariedade, a intersetorialidade. Eu acho que isso é uma questão fundamental. Eu acho que essa equipe está de parabéns, eu acho que é um projeto muito interessante. As primeiras ações que já estão sendo postas em ação, em marcha, eu acho que elas já mostram a seriedade dessa equipe e eu estou muito satisfeito de poder estar colaborando nesse processo. Né? E lembrar também que essa questão não é uma questão
dos técnicos só, é uma questão da sociedade, ou seja, essa questão dos problemas relacionados à esfera mental, a questão do uso e abuso de drogas lícitas ou ilícitas, é uma preocupação da sociedade como um todo mundo tem que se envolver, não é uma tarefa só dos especialistas, e se a comunidade toda não se envolver nisso, a gente não vai conseguir resolver o problema, então é algo que toca todo mundo. Bom, eu queria agradecer a presença de vocês, a presença da Mires, do Dartil. Eu acho que, em nome da Secretaria, e como secretária adjunta, eu acho que estamos construindo seriamente, cautelosamente, mas firmemente, um novo caminho de abordagem no município, a questão da saúde mental e das drogas em particular. Eu acho que nós temos confiança nesse caminho que estamos construindo, temos confiança no espírito humanitário e responsável que estamos construindo neste caminho, e vocês, junto com toda a equipe, representam exatamente este anseio de uma busca deste caminho. Não é um caminho simples, não é fácil, né, mas nós temos a certeza de estar num momento muito importante de definições e estabelecimento de alguns princípios que vão nortear a nossa política no município. Queria agradecer a todos que estão nos ouvindo, nos vendo, a toda a plateia, a participação, agradecer a vocês todos, foi muito bom a presença de vocês, e agradecer o coral e chamar ao coral para a sua música de despedida. Foi um prazer a todos receber aqui o Dr. Dartil Xavier da Silveira, a doutora Mires Maria Cavalcante. Queria colocar também que houveram outras perguntas e nós responderemos em função do tempo por e-mail. E gostaria de convidá-los então para que vocês participem mandando suas perguntas para o canal profissional @prefeitura.sp.gov.br, em especial a Coordenadoria Regional Sul, a OBS Boracéia, o SECO Santo Dias, que esteve aqui, e a todos vocês hoje da plateia e às nossas agradecer ao Jorge, né, Jorge? Muito obrigado aí pela presença. Sei que você é um voluntário que participa ativamente desse trabalho. Agradecer a sua generosidade com todo esse trabalho, com todo o grupo. Muito obrigado a você e a todo o coral aí. E agora sim, para a última música aqui do dia de hoje. Quem cantarei